Olá, senhores. Sejam bem-vindos aqui a esse podcast. Pessoal, eu vou fazer uma introdução aqui do que se trata. E aí eu vou falar logo a introdução, vou colocar logo a minha visão, porque o depoimento maior aqui vai ser do inscrito, tá? Então, vamos lá. Um inscrito aqui desse canal meu, né, que já me segue aqui um bom tempo, um jovem de 23 anos. Já tem uns dias que a gente vinha fazendo um diálogo através do Telegram. Aqui eu vou partilhar com vocês somente as falas dele. Ficou umas falas bem pontuadas, bem detalhadas, é um relato, né? Em alguns momentos eu comentei alguma coisa, eu questionei, mas eu deixei mais que ele falasse, né? E aí foi um pedido dele para que esse relato viesse para cá, né? Eu gostei muito, assim, de ter essa história aqui, porque é uma história um pouco diferente daquilo que a maioria dos inscritos mandam para cá. A maioria dos inscritos mandam histórias de relacionamento, né? Pode ver que a maioria é histórias de relacionamento. Aqui você vai sentir assim como que seja alguma coisa vinculada a relacionamento, mas tem a ver mais com amizades. Em suma, o que eu percebi assim, eu me pareceu assim que o inscrito, ele de certa forma se solidarizou comigo, porque dias atrás eu até falei aqui de um grande sentimento de culpa que eu fiquei, né, por conta de coisas do passado, atitudes minhas, decisões que eu tomei que não foram boas, né? Fiquei mal. E aí o relato dele tem um pouco a ver com isso, né? Assim, um sentimento de culpa, ele expressa isso. Só que eu disse para ele, eu falei assim, moço, você, com 23 anos, tu tá começando tua vida agora. Veja que você está numa grande vantagem, enquanto tem eu que estou acordando para algumas coisas agora já com quase 40, tem homens, quantos relatos aqui, depoimentos já chegaram para mim de homens na casa já dos 50 e tantos anos, 60 anos, que só foram despertar agora. Eu falei, você é um privilegiado, você é um privilegiado, uma pessoa se despertar para tantas coisas aí da Red Pill aos 23 anos, é sim um privilegiado, porque você vai poder tocar a sua vida evitando muitas coisas, muitos problemas, evitar decisões erradas, escolhas erradas, atitudes erradas, né? Então, eu por um lado, assim, eu entendi o lado dele, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz também. Eu fiquei feliz porque eu entendo que ele é o despertar cedo. Quanto mais cedo a pessoa desperta, melhor. Eu tenho, pessoal, eu sempre cito o grupo. Eu tô com um grupo fechado, tá? É um grupo fechado. Nós fizemos uma peneirada lá, só quem tá lá, mas também por enquanto não vai entrar ninguém mais, né? Mas aqui e acolá eu vou estar citando. Eu tenho um jovem de 18 anos, 18 ou 19, eu tô na dúvida aqui, que é a pessoa mais nova do grupo, né? Pensa num rapaz redipilado. Muito, muito redipilado. O cara já sabe tudo, sabe? Eu acho que até quando eu fiz o podcast falando sobre experiências sexuais, eu acho que ele até deu um depoimento lá, né? Ele mandou pra mim. E assim, é um cara muito inteligente. Nós mesmo lá, eu que sou bem mais... Eu tô com idade quase de ser pai dele, né? Eu falo assim pra ele, eu digo, rapaz, você é sortudo, viu? Muito sortudo, assim, aos 18 anos. Quem me dera que aos 18 anos eu pudesse ter tido as informações que por exemplo, que ele está tendo hoje, né? Mas não tive. A vida não os rumos da nossa vida não é igual para todos. E hoje com a internet aí, ela facilita muito isso. Muito, muito, muito. Então esse rapaz, aqui só para que você já saiba mais ou menos do que se trata, que aí se não for um assunto do seu interesse, você não precisa ficar. Ele vai narrar aqui uma história envolvendo amizade. Amizade com menina, amizade com rapaz, é um grupo de amigos. E assim, o que aconteceu, os problemas que ele teve com essas amizades. Por isso que eu digo que hoje a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de amizade, pessoas que a gente coloca na nossa vida, porque problema não é só em relacionamento não, namoro, casamento, essas coisas não. Amigos também
às vezes leva a gente pro fundo do poço. Ó, veja que eu, recentemente aí, por conta de uma amizade com um parente meu, tive um passeio frustrado, né? Um planejamento de uma viagem foi frustrado. Ixi, prejuízos dos mais variados tipos eu já tive, problemas, né? Mas me parece assim, foi a minha sensação, é que ele tirou uma grande lição, né? Ele tirou uma grande lição dessa história dele. Então, se você tiver calma, tiver paciência, você vai ouvir os áudios dele. Isso aqui são áudios. Você vai ver que em algum momento fica parecendo como se repetiu. É porque em algum momento eu questionei alguma coisa, eu falei alguma coisa ali, aí ele foi dar a resposta e faz alguma retomada, né? Mas é um relato bem interessante de ouvir. Eu gostaria muito que vocês contribuíssem aí com seus comentários. Para ajudá-lo, né? Ajudar o inscrito que mandou o relato e a todos nós aí, viu? Olha, esse diálogo começou no início do mês. Começou, se eu não me engano, começou no dia 2 de novembro. Ele começou a trocar áudio comigo e aí hoje, enfim, eu tirei um tempo aqui para fazer o vídeo, né? Enfim, vamos lá, né? Aqui vocês sabem que o canal é tranquilo. Se de repente eu não vou argumentar muito agora, mas se for necessário eu posso argumentar posterior, fazer até uma réplica depois. Inclusive ele até vocês vão ver aí na fala que ele até se oferece para fazer uma live um dia aqui comigo. Mas é isso. Eu vou deixar vocês aí com a história que o rapaz partilhou aí comigo e me autorizou a trazer para os senhores aqui, tá bom? Tchau, tchau. E se um dia, se você quiser me convidar para participar de uma live, até recentemente, porque eu estou de férias, então eu estou podendo gravar, né? Estou podendo ter um tempo livre e vai ser um enorme prazer para mim, tá? De quiser me chamar apenas como convidado, eu não tenho, não tenho o que eu posso falar realmente é sobre a minha vida, né? Sobre as coisas essas histórias que eu tenho para dizer, né? Para servir de inspiração, né? Para algumas pessoas, né? Se for servir de inspiração isso que eu tô falando, mas eu teria disponibilidade sim para falar e não sobre teria. A história, Vitor, de eu ter me envolvido no YouTube foi o seguinte: eu eu era amigo de uns rapazes, de uns colegas, né? E eu achava que os caras eram ótimas pessoas, tipo, pessoas excelentes e afins, mas não eram, né? No começo eu fazia vídeos, né? Eu era um moleque, entendeu? Então o que acontecia? Eu xingava os outros e tal, aquela coisa toda. E que no YouTube vemos aí pessoas que ganharam fama fazendo isso. Não preciso nem dizer quem são as pessoas, que todo mundo aí sabe. Quando já fala dessa forma, a pessoa já liga ao carinha lá do N e o outro lá do F, né? E assim sucessivamente, né? O C também, aquele rapazinho do C. Enfim, essa galerinha toda aí que é muito, muito conhecida. Não tive problemas com eles, na verdade tive problema com a DeepTube do YouTube. Eu me envolvi com pessoas ali, acho que assim, profissionais da treta, sem ser essa galera, né? Um pouco também de espalhar endereço das pessoas e tudo mais, né? Eu fui zoado, eles me chamavam de lá de por favor, porque aconteceu uma situação que eu fiquei um pouco com medo, né? De ser processado pelo Felipe Neto. O Felipe Neto nem sabia do meu canal pequeno de 23 inscritos, 50, não sei, acho que nem lembro quanto que eu tinha. Eu fui ter um canal depois de 200 inscritos só. E a partir daí, tipo, eu tive que sair do YouTube porque eles me zoaram, aí pararam de zoar, aí entramos em um acordo, aí depois voltou a zoeira, aí depois saiu, parou, aí uma hora, aí depois cada um foi para um lado, parou todo mundo, começaram a atacar o rapaz lá que
perseguia aquela apresentadora de TV chamada Jaqueline Petkovic. Não sei se você conhece esse rapaz, nem queira conhecer, passe longe desse maluco aí. Tanto que hoje, não sei se é ele ou o outro camarada dele lá, que o cara é esquerdista e tal, mas isso não quer dizer nada. Tem esquerdistas que são ótimas pessoas, mas acredito eu que fica fazendo fakes, falando que eu era gay, né, e outras coisas mais. E não tinha mais como eu ter um canal de conteúdo nerd com a minha cara estando tampada, vários fakes vindo no meu canal me xingar, né? E isso eu tô pincelando para você ter uma noção do que aconteceu. E vídeos com conotação sexual, pegando vídeos meus, fotos minhas de Facebook, tanto que depois eu tive que dar strike nesses canais, direito de imagem, né? Botou vídeo meu no meu canal com conotação sexual no Xvideos recentemente, eles tinham feito isso um tempo atrás, botaram de novo, eu fui lá em cima, comecei a deletar. Então, assim, eu sofri até na internet, até dentro da internet eu sofri, porque às vezes até rebater a pessoa, sabe? A pessoa, sei lá, em vez de se rebater, não, ela quer humilhar, ela quer atacar, ela não aguenta o rojão, entendeu? Falou que ia processar o rapaz, ela falou que ia processar e tudo mais, entendeu? O canal meu que era, posso dizer assim, o classe lixo do YouTube, né? Na minha visão. Eu e aquela outra galera lá, tipo, não tinha relevância nenhuma, entendeu? Não tinha relevância nenhuma, nada. Então assim, cara, foi outra coisa também que eu larguei por causa disso. Escolhas erradas e muitas outras coisas também que vieram a colaborar para eu poder. E foi, Vitor, na época que eu tive essa amizade aí com essa garota, né? Foi uma amizade, Vitor, que no começo parecia uma amizade até tranquila, sabe? Acontecia coisas, olha, eu vou falar pra você, coisas de coração, tipo, que na época eu assim, tipo, era 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 uma coisa assim fora do comum, né? Porque foi assim, né? Tudo começou quando eu realmente virei amigo dessa garota, né? Foi quando lá na igreja a gente começou a ter um contato, na verdade com a mãe dela. E ela, Vitor, ela era uma menina quietinha, ela não falava nada. Quietinha e tal, e parecia ser uma pessoa divertida, uma pessoa que você quer chegar, conversar e tudo mais. E já me chamava a atenção essa situação, né? Claro que eu sabia da situação, tipo, não tentaria nada para um relacionamento, nem pro costumeiro, ficar com tal pessoa, jamais. Na época eu namorava e não pensava em nenhum momento nisso. Ainda bem que eu não pensei mesmo, sabe? Não tenho arrependimento de nenhum e não perdi nada. E lá na igreja eu sou uma pessoa assim quieta. Tanto que eu não finjo ser o que eu sou, sabe? Gente que quer passar que é politano, não. Eu acredito que a gente tem que ser o que é em qualquer tipo de lugar. Então as pessoas já sabem quando eu estou, né, ruim, quando eu estou mal e tudo. E o bom é que elas não vêm me importunar, Vitor. Isso é uma coisa que é até, como é que eu posso dizer? É até bom, tipo, não mexa com a pessoa. Não queira saber e tudo. A última coisa que a pessoa quer é ter ajuda. Deixa a pessoa lá no que ela está passando, que ela mesma vai dar fim ao sofrimento dela, vai buscar ajuda por ela própria, sabe? Uma coisa que as pessoas ali, naquele meio social ali, elas têm, querendo ou não, tem esse certo respeito. E aí a mãe dela até falou que eu era meio sério e tudo mais, né? Quando começou a amizade.
E Vitor, no começo, cara, não tinha nenhum problema. Ela me levou, ela me convidou aí na casa dela, a mãe dela. E daí eu fui conhecendo a, a garota ali, né, como amiga. E tanto que várias vezes, até quando ela tava com um relacionamento com o meu outro amigo, né, que inclusive foi até engraçado o dia que eu servi meio que de. E são coisas que eu me arrependo. Me arrependo, não deveria ter feito. Eu servi até como cupido, né? Depois de um sábado, depois de um culto, eles desceram e eu tava junto, né? E lá perto da casa dela mesmo, à frente da casa dela, ela ficou com esse menino de beijar na boca, né? E tudo. Só que aquela coisa, né, Vitor? Ah, olhar pela idade, beleza, né? Só que assim, eu acho que eu na minha cabeça achava que eles já deveriam construir uma relação. Só que eu não, eu, nessa época eu achava que a cabeça de um adolescente funcionaria exatamente como a cabeça, por exemplo, com a minha cabeça, né, de ter um relacionamento é você se manter naquilo que você acredita, né, construir uma construir assim uma vida ali, né? Posso dizer assim, né? Construir um relacionamento, exatamente, uma coisa séria, né? Passar de ser beijo e de ser aquilo ali. E eu com a minha cabeça na época, né? E beleza. E isso foram acontecendo várias coisas. Às vezes me convidava. Quantas vezes eu comi na casa dela bolo, às vezes até um almoço que a mãe dela fazia coisa. E teve uma vez que foi até tocante pra mim, Vitor, que foi uma parte ruim da minha vida, que a minha mãe estava morando em Portugal para trabalhar. Minha mãe sempre foi uma pessoa batalhadora, sempre foi boa para mim, boa pro meu irmão, meu pai também, não tenho nada a falar mal deles. E a minha mãe foi para Portugal para tentar não, para conseguir uma coisa melhor, né? E ela estava certa e se fosse também na época eu teria ido junto. Só que eu não fui, eu fiquei com meu pai aqui no Brasil e com meu irmão. E eu era a única pessoa assim realmente que cuidava da casa. Meu pai e meu irmão, eles eram muito relaxados. Eu sempre fui a pessoa que foi caprichosa com as coisas. Caprichosa, perfeccionista. E nisso, meu aniversário era em janeiro. Aqui em casa estava acontecendo uma reforma desgraçada. Uma puta de uma reforma. Uma reforma. E eu não tinha ninguém pra estar nesse aniversário comigo. Não tinha como chamar meu pai, porque meu pai só tinha ele sozinho pra cuidar da casa inteira, pra reformar a casa, né? Pintar, passar massa, corrida, aquela coisa toda. O meu irmão, né, não era dessa forma. Meu irmão e nós temos uma boa relação, mas, né, essa coisa de vou. E aí a mãe dela se compadeceu, fez uma festa de aniversário pra mim, com bolo e tudo. Até chamou uma pessoa e eu fui lá, tipo, né? Então foram coisas que eu nunca esqueci. E depois daquela. Depois tivemos um bate-papo muito legal e tudo. E pra você ver que depois de anos depois, né? Quando. E o detalhe, nessa época ainda não tinha nascido a irmã. A irmã bebezinha, né? Dessa moça aí, né? Da mãe da garota aí. Eu acho, Vitor, eu não sei dizer, eu acho que foi por causa disso que aconteceu esse rompimento que eles tinham, de certa forma, com a igreja, porque elas eram muito fervorosas naquilo. Tanto que ela começou a namorar com o menino da igreja justamente para isso. Não, que eu tenho que conhecer uma pessoa da igreja e tudo mais. E aí, Vitor, teve a neném, né? Depois de um tempo teve a pandemia, né? Isso foi para 2019, 2020. O namoro dela, depois que ela tava com o, o menino que praticamente estudou a vida inteira com ela, né? Era de colégio, tinha uma certa química, né? Ficaram e tudo mais. Quase começaram a engatar o namoro, que não houve engatamento de namoro.
E ela foi ficar com esse meu brother mesmo, meu amigo, que ele é meu, assim, todo lugar onde a gente vai, realmente a gente tem uma boa amizade. Ele toca guitarra na igreja, eu sou baterista, então a gente tem, pela música e por tudo em si, a gente tem uma química muito boa. E isso eu acho que levou, tanto que ele me ajuda em algumas coisas, eu ajudo ele em algumas coisas, eu nunca tive problema com ele, até porque também ele é uma pessoa reservada, assim como eu, então ele, a gente se dá bem por causa disso. E outra coisa também foi o fato de que é, é, a gente nunca teve problemas e tudo mais, então por isso que a gente teve essa relação, a gente tem essa relação boa. E aí ele ficou magoado, né? Quando ela quis terminar o namoro com ele, ele fala que ele errou em algumas coisas, ela fala, fala que deixou e tudo mais, mas é igual eu falei, se isso tivesse acontecido, tanto que quando eles foram começar o namoro deles, acredite se quiser, eles foram se beijar e do nada o pai dela apareceu. E o pai dela viu isso. E o pai dela, cara, é aquele tipo de cara. Ele é um cara que ele é certo para defender a família? Sim, não tem problema nenhum em fazer isso. Só que, tipo assim, é igual aquilo que eu te falar. A pessoa se gaba porque tem pai que tem arma e que é pra frente, aquela coisa toda. Que Só que você é uma pessoa que não vai se desvencilhar aparentemente disso. Aparenta ser, qualquer coisa que aconteceu, eu chamo meu pai. Igual ela mesmo disse isso. Que ela infelizmente, ela deu mole que queria ferrar o menino, porque o menino pegou ela, esse meu amigo, e ficou botando a mão dela na parte íntima dele. Só que, já que ela. Por que então ela não se levantou, não fez alguma coisa? Porque aconteceu uma situação que teve um dia que eu tava na casa deles assistindo um filme. Tava nós três lá. E aí, Vitor, o que aconteceu? Claro que isso, eu creio que isso não deve ter nenhuma ligação no que aconteceu depois, né? Dela querer se vingar de mim e tudo mais. Isso não tem nada a ver, até porque eu realmente queria ir embora. Eu não queria ficar de vela na casa dos outros. E aí, Vitor, tava eu e ela e o atual dela, né, que era meu amigo, assistindo um filme. E aí acabou que ela falou assim: Lucas, fica mais, não sei o que. E não sei se foi nesse dia que aconteceu essa situação, entendeu? E eu fui embora, literalmente, eu fui embora. Eu fiquei um pouco chateado com ela na época, eu bobeira, tomei as dores do, 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 do outro colega lá, que terminaram, e eles terminaram de verdade, todos os dois casos, né? E depois da pandemia, assim, Vitor, acabou, como eu tava falando. Elas saíram fora de uma maneira drástica da igreja. Um pé disso foi realmente por causa do trabalho da mãe dela, né? É um trabalho que ela mexe com doces e tal, então dá até para entender um pouco. Mas fora isso, não era a mesma pessoa, assim, aquela pessoa efervescente de sempre, não era. Até quando eu passo na rua, dificilmente ela me cumprimenta. Me cumprimenta às vezes quando eu passo assim de carro ou quando eu passo a pé pela casa dela, que a casa dela é o caminho que vai para a igreja aqui, né? Aí ela cumprimenta, mas às vezes aí como essa situação foi acontecendo e aconteceu aquela situação, né, de eu ter feito aquela situação lá do Instagram e tudo mais, e enfim, eu ter, né, cometido esse erro, e pela forma como ela me falou as coisas, né, eu achei que não foi uma forma muito legal e tudo mais. E aí, tipo assim, perde a graça. A gente acaba perdendo a graça. E aí saiu. Ela virou uma menina, assim, é, totalmente diferente do que ela era, né? Ficou com um monte de meninos na época que ela terminou o namoro dela. Agora ela, até então,
não fica, não fica com mais ninguém, né? Até onde eu sei, né? O melhor amigo, o melhor amigo dela, que ela bate no peito e tal, ela em vez de estar, eu acho assim, né? Pelo amigo dela, ela deveria estar perto do amigo dela, lá da igreja flautista, né? Só que não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece. Né? Falava pra mim, mandava áudio falando bem assim, não, porque tipo, ela não queria estar mais ali na igreja, mas não, eu vou ir por causa de vocês, que não sei o que, por ele, e não acontece isso. Tem, né, os cultos de semana, que ela pode, às vezes muito bem ir, tudo mais, né? Culto rápido, Vitor, culto rápido, o culto não é demorado, o culto é rápido. Não é aquele culto que vai beirando, gosta das igrejas de Assembleia da Vida, ele vai, não sei o que, eu sou de outra denominação, não vou aqui falar, até me perdoe por isso, uma coisa que dificilmente eu gosto de ficar abrindo, né? Que hoje a igreja, ela felizmente virou um mercado, né? De coisas. E assim, Vitor, essa foi um pouco, eu consegui resumir bem. Eu acho que eu contei a história praticamente completa. Fora ainda de N situações, tipo assim, pra às vezes limpar minha barra, né? Outra coisa também que eu me arrependo. Aconteceu essa situação, né? De tudo isso. E às vezes eu tinha que inventar uma certa mentira para jogar ela como vilã da situação, igual ela fez quando eu perguntei para ela se eu fosse solteiro, se ela ficaria comigo. Então, tipo, eu joguei como se é, é, ela tivesse inventado essa mentira e jogado ela. E assim, são coisas que assim eu fico até não tenho medo de nenhuma represária, mas não tenho medo mesmo, mas acho que se a pessoa descobrir a situação, nossa senhora, a pessoa vai ficar louca da vida, né, por minha causa. Mas ainda bem que não descobriu e tudo mais. Eu acho que por ter sido, Vitor, uma amizade muito forte, uma amizade, posso dizer assim, que no começo foi muito boa e tudo mais, aí às vezes assim, demora a gente cair a ficha que uma coisa desse tipo aconteceu, tipo, que a gente não tem mais amizade da pessoa, né? E hoje dificilmente eu vejo alguma coisa que ela posta, para você ter uma ideia, que às vezes a gente tem vontade de vou ver o que a pessoa tá fazendo, não sei o que. Mas assim, raramente, tipo, o número dela eu não tenho mais, né? Não tenho mais o número dela, etc. Por uma questão melhor, eu quis apagar o número dela. E se tivesse, eu ia ter, mas não ia mandar mensagem nenhuma mais. Só quem tem um número dela, quem tem alguma coisa relacionada a ela, eu sei que no Instagram ela me bloqueou mesmo. No Instagram ela me bloqueou, né? Ela fez até um novo Instagram, mas caguei e andei. Ela tem dois, três Instagram. Por que leva uma pessoa a ficar fazendo um monte de conta de perfil, né? Pelo amor de Deus. Vez ou outra eu vejo o que ela tá fazendo, tipo, o que ela posta. Posta umas fotos lá meio nada a ver. No status do WhatsApp posta algumas coisas também nada a ver. Então assim, a gente não tá. É aquela coisa, não estamos perdendo nada. Não estamos perdendo nada. Então assim. É igual eu falo, Vitor. O ruim é que a gente mora na mesma cidade e a chance de acontecer da gente se ver é, é assim. Quase às vezes certa, né? De se esbarrar no supermercado, né? Se esbarrar na igreja. Na igreja não tem jeito, porque é uma coisa que ela mesma falava pra mim que toda quinta-feira ela ia. E besta fui eu de tentar fazer alguma coisa pra tentar reunir o casal, né? Sendo que o outro rapaz, né? Ele saiu, não é a mesma pessoa, tá? O ex dela, que é meu melhor amigo, não é esse rapaz que ficou com ela, etc e tal, né? Que
saiu da igreja totalmente, saiu de vez, Vitor. Saiu assim que besta fui eu de ter lá na casa do cara a pé pra conversar com o cara, pra tentar fazer o cara querer ir por causa dela. Eu só me ferrei por causa disso. Nunca mais na minha vida eu me dou uma de cupido de novo. Ah, faz não, jamais. Jamais, porque isso até é besta, é idiota, é asqueroso, é qualquer adjetivo de. Nossa, é assim, sabe? E aí, rapaz, eu assim, eu assim, eu fui lá, tudo, e o cara saiu mesmo da igreja, não quer saber nem dela mais, quer saber, nem tão besta fui eu. De vez em quando até acontecia quando ela tava afastada, né? Ela ficava no meio de rua, ela e uma amiga dela, ficava na frente aqui da porta da minha casa, rindo, falando. Tanto que teve até uma vez, antes de acontecer a situação, né? De de ter esse rompimento total. Teve uma vez que o meu irmão tava demorando para abrir a porta, né? A gente chamou ele, ficou chamando. Ela pegou, se dispôs a ligar para ele e tudo mais, e me ajudou de certa forma. E o visual dela hoje em dia é aquele tipo visual de girl feminista. Mas aparentemente ela não é, não. Porque eu vi ela curtindo postagens do Bolsonaro e postando coisas, repostes de direita, né? E beleza, não tem nada a ver com isso. E, e, e não que isso seja uma qualidade ou uma coisa ruim, sei lá, né? Não é o. Só que, rapaz, a estética dela parece muito de uma feminista, uma esquerdista, sei lá, parece. E, Vitor, ainda bem, cara, que eu me livrei dessa situação toda, tá? Me livrei, não não tenho mais nenhum tipo de vontade de conversar nem nada. É igual aquilo que eu volto a dizer. É uma coisa que é minha particular, que eu acredito nisso. Esse tipo de pessoa em específico, só volta por ela ser adolescente, né? Só vai ter, só vai conversar, só vai assim conversar com você e olhe lá se ela se sensibilizar por alguma coisa que acontecer na sua vida que assim for algo realmente, vamos supor aqui blockbuster, né, uma expressão do cinema, uma coisa realmente assim, uma explosão, tipo, aconteceu uma fatalidade na sua vida, sua mãe ou seu pai morreu, todo foi aquela coisa, aquele frenesi, aquele, né, aquela coisa emocional muito forte, né, as pessoas se sensibilizaram, ficaram sentidas, só aí sim, aí a pessoa vem, aí fulano quer falar com você, aí manda, a primeira pessoa manda outra pessoa falar no lugar dela, propriamente a pessoa em si. Isso é uma coisa, Vitor, é uma coisa que eu tenho como opinião, sabe? Aí ela pega, chama uma outra pessoa lá, né? Ah, fala, né? Ah, não sei o que. Fulano quer falar com você. Aí depois então que ela vem falar com você. Só assim, fora isso, você pode conseguir ser dono de uma empresa, você pode conseguir ser trilionário, assim. Nem essa expressão. Mas ó, não. Pra esse tipo de gente, por ela, assim, eu não falo mal assim dos pais, porque os pais dela são pessoas boas, não são pessoas ruins não, né? São pessoas boas. Agora ela em particular, eu não, nossa, eu me arrependo amargamente de ter tido qualquer tipo de amizade. Veio um arrependimento muito forte das atitudes que eu tive, da minha amizade com ela, não compensou, sabe? Não compensou, em momento nenhum compensou, em momento nenhum, sabe? E uma coisa até que eu falava da pessoa, né, fala de gostar de música, de rock e tudo mais, eu até falava, quem é
a fulana na fila do pão pra ter conhecimento de rock, disso, daquilo. Quem é? Tanta gente aí que tem conhecimento muito melhor, sabe falar, vamos supor, do Metallica, do Black Album do Metallica, da Tour de 1991, que durou 93, 94, durou até aí, entendeu? E coisas assim, sabe? Não sabe. Sabe aquela coisa de, besta de melhor Intercende, melhor música, não sei o que, sabe? Aquelas coisas assim, básicas, sabe? Não é uma pessoa que vai acrescentar conhecimento. Não vai. Ou vai ser o conhecimento de copia e cola do YouTube, sei lá. Então, Vitor, foi bom justamente por causa disso. Eu dou Eu fico feliz, fico livre disso, dessa situação toda que aconteceu comigo. Fico feliz, estou feliz, continuo feliz, não me faz falta nenhuma, entendeu? Nenhuma, nenhuma. E posso ter certeza que é, coisas boas virão, sabe? Não desejo mal à pessoa, eu, eu quero que ela tenha uma vida feliz, que consiga os objetivos, sabe? Só que no momento eu posso falar pra você, Vitor, que eu fiquei bravo com a pessoa, bravo, nervoso, fiquei em tempo de sei lá, desganar a pessoa. Só que depois eu pensei comigo mesmo, pra que eu vou ficar nutrindo essa raiva no meu coração? Sabe? Pra quê? Eu vou perder meu tempo ficando com raiva dos outros, não adianta nada. Se ficasse com raiva dos outros e resolvesse o problema, era, nossa senhora, tava todo mundo já resolvido da vida. Deixa pra lá. Deixa a pessoa pra lá, esquece da pessoa, entendeu? Muitas vezes eu me pegava perguntando o que a pessoa poderia falar, sabe? O que a pessoa poderia falar de especial pra contornar essa situação? Ou falar alguma coisa satisfatória? Nada, não vai falar nada, entendeu? Vai falar nada, vai falar o quê? Ah, fulano, você. Ah, não, mas você que fez, sabe? É assim, posso dizer assim, vai, como é que eu posso dizer? Vai falar nesse ponto, entendeu? Vai falar exatamente nesse ponto. Então, pra mim, pouco importa. E também, sabe, eu não- é um ciclo que se fecha, né? Então, eu fico muito feliz Por como eu outros estou casos hoje que em dia. aconteceram comigo, né? Tinha uma garota no tempo de. Eu sempre fui um cara que, assim, eu sempre conseguia fazer casais, né? Tipo, se apadrinhar pessoas, né? E eu me arrependo muito disso, assim, de muitas coisas, né? E, rapaz, teve uma situação que eu não acreditei depois de um tempo que eu parei pra observar. Esse dia eu estava até aqui na minha casa me lembrando que eu juntei um amigo e uma amiga muito tempo atrás na igreja e eu assim era um cara que assim eu olhava as possibilidades e tudo mais, só que ao mesmo tempo eu era um cara muito implicante, então às vezes eu ficava implicando com a própria família da pessoa, né? Tipo, eu achava gente que poderiam atrapalhar. E aí eu não sei, Vitor, na minha cabeça eu não me recordo do que houve essa situação para você ver onde eu cheguei com esse tipo de coisa, né? E ainda bem que eu não faço mais nada disso. Porque depois no meu próprio relacionamento, ninguém me ajudou com nada, tipo, nada. Tipo, apresentar fulano, nada. Eu na época, eu mesmo fui atrás, entendeu? Eu aprendi muita coisa com o relacionamento que eu tive. Eu não sei o que eu disse pra prima dessa minha amiga. E eu não sei o que aconteceu que a menina, Vitor, do nada, ela começou a me bater. Começou a me bater real, Vitor, de dar
soco, tudo, na cara, me bateu na cara dentro da igreja. Entendeu? Me bateu feio, entendeu? E eu, é claro, revidei. Tipo, eu não tive como naquela hora não bater. E assim, Vitor, era uma menina, vou usar um termo aqui, pros padrões de mulher que não, tipo, de certa forma, não emanava certa beleza e nem nada. Era uma menina gordinha, assim, né? Que se achava muito também, tem esse lado, se achava muito, que é uma menina também que não tem personalidade, essa prima dessa minha amiga, diferente da minha amiga, assim, que de certa forma é uma pessoa que tem personalidade, não fica com palhaçadas, sabe conversar, sabe, né, tem limites, né, sabe ser uma pessoa, né, vou classificar assim como normal. Não essa menina espalhafatosa, não sei o que, não sei o que. E eu, é claro, revidei. O meu amigo falou, ó, menina doida, não sei o que. Esse rapaz, né? Então isso e muitas outras coisas, Vitor. Às vezes eu penso, cara, eu cavei às vezes a minha própria cova, de certa forma, por ter me submetido a esse tipo de coisa, sabe? Amigos, né? Que eu não considero mais como nada. Que se diziam ter uma consideração por mim que eu não vi, sabe? E foi bom para me aprender, entendeu? Às vezes eu queria muito que todo mundo pegasse, né? Tipo, vamos pedir desculpa pro fulano, né? Às vezes uma vez eu desabafei no Facebook falando não deveria ter feito isso, porque é aquilo, cara, a sua vida pessoal interessa a você mesmo. Se você vai querer espalhar para os outros, não vai compensar, não vai prestar. A sua vida pessoal é a sua vida pessoal. O que aconteceu com você, se você expor, todo mundo vai saber. Assim, expor em Facebook, essas coisas assim, Instagram, não compensa, não vai prestar. Então, assim, porque ali vai ter várias pessoas que de certa forma te conhecem e vão querer falar. Às vezes vai ter pessoas que te conhecem da época e vão querer, às vezes, até bater boca, né, com você. E aí você na raiva vai, né, bater boca mais forte ainda, xingar a pessoa, né, e tudo mais. Então, aconteceu, a melhor coisa, deixa no passado. Agora o presente é você se livrar dessas pessoas, não ter mais nenhum tipo de contato com essas pessoas, nenhuma delas, desde época de colégio, algumas pessoas que existem, pessoas tóxicas dentro da igreja existem, e eu sou tramontina, né, corte rápido, eu corto essas pessoas fora do meu convívio social, seja elas quem forem, seja obreiro, pastor, adolescente, né, jovem. Tipo, com essa última situação que aconteceu, eu já cortei fora totalmente relação com a pessoa e até outras pessoas ligadas a essa pessoa também, né? Não compensa, não compensa. Não são pessoas queridas para você, entendeu? Então, assim, queridos para mim jamais. Foram sim, de certa forma, no começo de tudo, sim, eram. Eu gostava dessas pessoas, tinha apreço, sim, por elas, não vou negar. Mas aconteceram coisas que me fizeram assim, sabe, ficar perplexo e realmente eu vou desligar dessas pessoas, porque, Vitor, eu fui um cara que de certa forma sofri, de certa forma muito, né, a melhor coisa da minha vida, eu posso dizer pra você, que foi quando eu tirei minha carteira de motorista e comecei meu primeiro trabalho, sabe? Hoje em dia eu vivo a melhor fase, eu conheci realmente pessoas do bem, eu conheci, né, e ter o meu ganha-pão é uma coisa que é a melhor coisa do mundo. Então aquilo que eu não tive no passado, alegria de certa forma, hoje em dia eu tenho, Vitor.
Hoje em dia eu tenho essa alegria trabalhando, acredite se quiser, entendeu? Para mim é tudo, sabe isso? Isso e outras coisas mais que eu vou fazer na minha vida. Então, assim, essas pessoas para mim hoje são insignificantes. Hoje jamais eu cometeria o mesmo erro, entendeu? Disso, entendeu? Então, assim, serviu como lição e até para outros jovens, né? Não se envolver, não se envolvam com, com nada disso. Ah, querer juntar casais, ah, querer ser amigo um do outro para acontecer o que aconteceu comigo, né? Saiam fora disso quanto a tempo. Saiam fora, corram disso, sabe? Vão realmente fazer coisas que vão fortificar a vida de que foi muito fundamental para mim, dessa pessoa em si que eu disse no relato, é que ontem mesmo aconteceu uma situação e um dia que, se você quiser até me convidar para o seu canal, que eu acho legal ter uma pessoa que né, convive no meio religioso, né? Eu posso dizer que eu gosto, né? Então, quando a pessoa gosta, né, para mim vai muito mais além do que tá na igreja ali, sabe? Tá ali, eu posso dizer assim que é uma, como eu toco instrumento, então para mim é prazeroso por isso, mas a minha forma de conhecer Deus é totalmente diferente da forma como as pessoas conhecem, assim, um Deus assim superficial e tudo mais. Eu acho que Deus vai muito mais além disso, meramente de uma pessoa que está lá, que abençoa, ou que é de um carrasco, enfim. Acho que Deus não é só isso. E respeita as pessoas que são ateus e etc, etc. Não tenho nada contra, jamais terei. E para você ver dentro desse meio, Vitor, essa garota, que eu posso dizer até maldita foi a hora, né, que eu dei intimidade, que eu dei, né, e que foi recíproco de certa forma, tanto de mim para com ela, com a família dela, para terminar da forma como terminou, né? E eu falo para você, eu me arrependo amargamente de ter me envolvido com uma pessoa. Não me envolvido, graças, ainda bem que eu não me envolvi amorosamente com essa pessoa, né? Ainda bem. E nada aconteceu, né? Ainda bem que não aconteceu nada. Mas aí fica dando gatilhos, né? Por exemplo, aconteceu várias situações. Eu tava na rua esperando uma pessoa na frente de uma loja e aconteceu da pessoa passar de carro e ficar olhando. Eu, sim, não tenho nada a esconder de ninguém e nada tipo, tô tomando conta da minha vida, né? Não tô fazendo nada. A pessoa passar de carro com a família e a pessoa em si, não a família da pessoa, mas a pessoa assim no passageiro da frente, porque pra você ter uma ideia, a pessoa é tão assim mimada pelos pais, de certa forma, que em vez da esposa, né, ir na frente, né, a própria mãe na frente juntamente com o pai, não é ela que vai na frente. E tipo, isso eu acho assim, para os padrões, né, da vida das coisas, eu acho muito, sei lá, muito muito meio nada a ver, né? E uma outra coisa, Vitor, uma situação ontem que aconteceu quando eu fui na igreja. Estava eu e o meu amigo, né? Não sei se eu contei isso ainda. Estava eu, o ex dela, que é um dos meus melhores amigos, e um outro colega, amigo nosso também, que ele toca flauta. E esse rapaz que toca flauta é muito amigo dela, dessa garota aí, né? E nisso eu vi,
tipo assim, ele chamando ela pra conversar, porque ele queria realmente conversar com ela, tanto que viu ela, cumprimentou ela longe, e depois queria. Só que por que ela não foi sentar perto dele? Que ele chamou, não, vem cá, justamente pela minha presença ali, né? Pela minha presença e pela presença também do ex, né? Que até hoje é uma historiazinha que às vezes é até mal contada. Uns falam que rolou um abuso, ele fala que ele errou e tudo mais. Então é uma história, é uma bola de neve. Cada um tipo assim, um fica atacando o outro, ficavam, né? Porque ainda bem que, tipo, chega um ponto que você não aguenta mais ficar ouvindo a mesma coisa, toda vez a mesma coisa. Então morreu Maria, morreu. E aí, Vitor, eu entendi que era assim. Eu entendi. E ela faz isso mesmo, ela escancara mesmo, entendeu? E assim, como é que eu posso dizer? Qual adjetivo? É de cair a beiça no chão. Entendeu? Eu fico Sim, imaginando, eu agradeço a oportunidade de estar aparecendo no seu canal. E, cara, a lição que pra mim ficou muito importante dessa história e outras histórias a mais que eu passei na minha vida. Sofri bullying, muito bullying no colégio. Às vezes eu era uma criança que queria ser notado, então às vezes eu fazia muitas bobeirinhas, né, que as crianças fazem para querer aparecer. E desde aquela época, os jovens, né, que eu costumo falar que são jovens dinâmicos, né, no mau sentido, eles, cara, o jovem é fogo, né? Então, eu era um estranho fora do ninho, né? Eu não me dava bem com as garotas, eu era o cara zoado, tipo, eu queria ser notado, só que eu fazia tudo errado para ser notado. Era brincadeira besta, todo mundo que estava ao meu redor, todos, e até outras situações que aconteceram durante a minha vida, até um período que eu me envolvi no YouTube, infelizmente eu conheci pessoas de má fé, mas desde essa época todo mundo apontava o dedo na minha cara, falava que eu era viado, é gay, né, não é homem, que não pega mulher, que não pega menina, que é beber, aquela coisa toda, entendeu? Graças a Deus não sou nada disso. Assim, não sou e respeito quem é, enfim. Mas não sou nada disso. E mesmo se fosse, não diz respeito a ninguém, sabe? E eu sofri muito isso. Professores, tenho professores bem intencionados, mas tem professores muito mal intencionados que fizeram coisas bem ruins comigo, me humilharam, falando da minha aparência. Acho que só não foram racistas comigo, mas de resto, um professor em específico, e com todo, assim, posso dizer assim, respeito ou uma coisa que se assemelha a isso, mas a cara do professor que fez isso comigo parecia uma cara de morcego, literalmente era um Drácula em pessoa. Literalmente, o nariz, as orelhas, a boca, tudo. O cara parecia um vampiro que ia, sei lá, levar nossas almas. Mas eu assim, foi uma longa jornada isso e muitas engraçado coisas. que ela se gaba muito. Não é questão de se gabar, mas ela meio que tem uma postura assim, de peituda, né? De peito, de ir pra frente. Justamente porque o pai dela é um cara de poucas ideias. Eu não vou aqui nem dar nome pro pai dela, eu vou só falar o pai dela. Porque o pai dela é um cara muito legal. Ele não é uma pessoa ruim não. Só que ele não é uma pessoa ruim não. Só que pelo cara ter arma em casa, pelo cara ser um cara, se olha de longe, o cara já é cara fechada, já assim de longe. É um cara que se vê algo errado, o cara vai atrás e ele não tá certo, ele não tá errado em fazer isso não. De defender a família e tudo mais.
Só que ela tem isso, acho que até por causa da idade, né? De ter 17 anos, ela tem 17 anos. Eu acho que até por isso que a pessoa, ela se gaba, se fazer alguma coisa comigo, sabe que, né, meu pai vai estar aí no meio e tal. Tanto que esse colega meu, né, por pouco, esse amigo meu que namorou com ela, por pouco ele escapou do bico do urubu. Porque se ela tivesse falado, né, fez contra a minha vontade, que não sei o que, e se ela mesma tivesse tomado postura, não teria chegado. Mas como ela não fez isso, se ela tivesse falado com o pai dela, o meu amigo, essa hora, estaria debaixo de 7 paus no chão. 7 palmos no chão. Né? Teria morrido. Por causa de uma criatura dessa. Teria morrido. Eu falo, eu bato, eu falo mesmo. Teria morrido na mão do cara. Por dar ouvidos à filha. E eu garanto que ele não ia querer ouvir a versão do meu amigo. Garanto que não queria ouvir, não ia querer ouvir. A mãe dela talvez ia intermediar alguma coisa, mas muito difícil. Então, Vitor, uma última coisa. Uma pessoa dessa só vem atrás de você, uma coisa que eu tava conversando, ou nem isso também, quando algum parente seu, uma mãe, um pai, um avô, né, um irmão, é meio esquisito isso que eu vou falar, mas para mim eu considero como verdade. Eu acredito nessa hipótese. Só vem até você se alguma dessas pessoas que eu acabei de citar acontecer algum problema nessa questão até de igreja, né? De estar dentro da igreja e tudo mais. Se uma dessas pessoas acabar vir a falecer ou dar um problema e todo mundo ficar sabendo e as pessoas ficarem tocadas por você, só aí que uma pessoa dessa, não importa idade, não importa sexo, não importa nada, aí uma pessoa dessa vem até você conversar com você. Aí vem a fala, né, um monte de coisa. Não, vamos sentar, vamos resolver e tal. Só assim. Fora isso, a pessoa quer tá nem aí. Entendeu? Agora eu posso estar longe, vou ficar longe. Tipo, e se Deus me livre e guarde, mas se acontecer eu também, não, tá tudo certo. Sabe? Isso vou ser seco, não, tá tudo certo. Nem ideia eu dou. Se eu vou falar assim, não tá tudo certo. Bom dia, boa tarde e despachar a pessoa assim na maior secura. Sabe? Não vou querer. Entendeu? Nem a família, nem ninguém. Sabe? Então, Vitor, esse é o meu relato. Dizer que eu aprendi muito a lição de ter me envolvido, ter amizade com gente que é adolescente. Eu posso dizer que eu tomei no cu, de certa forma, de ter me envolvido tanto com o camarada lá, de certa forma, de ter perdido tempo indo na casa dele, de ter gastado meu dinheiro à toa, que eu poderia ter gastado com outra coisa, mas não gastei, para poder ter aquele círculo de amizade que eu tinha há poucos anos atrás. Mas a melhor coisa para mim foi ter de fato me afastado de todos esses pessoal, de ter me afastado de todos eles. Não tenho arrependimento, não tenho remorso, não tenho o mínimo de dó. Eu quero só distância e ignorar da mesma forma como eles fazem comigo, porque eu percebo isso, eu faço com eles. Há poucos dias atrás a mãe dela tinha ido para a igreja, a mãe dela foi na frente na rua e eu tava atrás. Não fiz questão nenhuma de cumprimentar nem nada. Ela que de vez em quando me cumprimenta e eu por uma questão de educação eu cumprimento, mas eu nem falo o nome da pessoa não. Oi, tudo bem e tal. Já a pessoa faz questão de falar o meu nome no meio da rua. Eu até acho isso um pouco sem educação, porque querendo ou não, ela tá falando o seu nome na rua. Foi uma mania que eu parei de falar isso, que ninguém precisa saber seu nome. É uma coisa até meio evasiva, uma falta de certa forma de falta de privacidade. Que a pessoa está expondo o seu nome no lugar, né, público e tudo mais. De certa forma pode gerar
um problema pra você. É deselegante. É deselegante. É uma coisa que eu tenho comigo que eu nunca fiz isso. Falar o nome de fulano, cumprimentar gritando, nada disso. E foi o que eu aprendi, Vitor. É ficar afastado, não conversar mais, não prestar nenhum favor. Entendeu? Ah, fulano, como eu sou técnico de informática, você pode formatar meu computador, alguma coisa assim? Não. Não. Ah, pode fazer alguma coisa? Não prestar favor, ficar o máximo distante possível, porque a pessoa mora perto. E cara, é você na sua e a pessoa na dela, no que ela quiser fazer e foda-se. Não interessa mais pra gente querer saber, ajudar, nada. Eu aprendi muito com isso, graças a Deus. Eu calejei, mas eu aprendi uma lição passando. Mas as coisas boas foram soterradas, né? Posso dizer assim, pelas coisas ruins que ela armou, que ela fez contra mim, de certa forma. A vontade que a gente dá, que a gente tem, é de ir pra cima da pessoa com tudo. Fazer alguma coisa contra a pessoa, igual uma vez fizeram contra mim uma situação lá, né? Que uma colega, a mesma forma, né? E são pessoas, Vitor, né? Esses contatos que eu tive com essas pessoas que são pessoas de igreja e que não praticam de certa forma o que é para praticar. Não estou falando que isso isenta eu de culpa, não. Mas pelo menos de ter um mínimo de educação, de chegar fulano, isso tá errado e tudo mais. Não. É igual uma vez criaram uma calúnia contra mim, que eu tinha feito um grupo pra ficar falando mal de uma menina que queria ficar comigo e tudo mais. Ela não aconteceu nada. E acabou que, né, e hoje em dia nossa, essa história que eu mais me arrependo. Eu queria ficar com a menina, eu não sei o que houve, eu não sei lá, eu acho que eu tretei com ela, se não me falha a memória. Agora desse resto eu lembro que ela mandou mensagem pra uma antiga amiga, uma antiga ficante que eu tinha, me esculachando, me fazendo um monte de coisa. Falou que ia me denunciar porque eu tinha feito um grupo de Facebook. Vitor, nem se eu quisesse eu teria feito um grupo de Facebook pra ficar falando mal dos outros. Eu gosto de ter minha ficha limpa. Pra que eu vou ter um negócio desse? Um grupo pra ficar falando mal. Quem vai botar nesse grupo? Sendo que eu era uma pessoa assim, zero de amigos. Zero. E amigo nenhum que se dizia meu amigo nessa época, né? Colegas iam querer participar de um negócio desse. Nem conheciam a pessoa. Pois bem. Depois eu ainda tive que fazer. Eu ainda queria saber o motivo, né? Aí eu fiz um Facebook se passando por um amigo meu pra perguntar a ela e tudo mais. E aí eu descobri umas coisas mais assim horrorosas que você pode imaginar que ela pensava contra mim, né? O nome dessa criatura eu vou chamar de Joana, né? Enfim, Vitor, é um ser assim tão repugnante, inclusive é da Igreja Católica. É um ser tão repugnante que eu nem compensa falar. Agora, até graças a Deus, essa pessoa, graças a Deus, eu tomei distância total. Nem sei se está vivo, nem sei se como é que eu posso dizer, nem sei aonde mora a criatura. Agora essa menina foi a mais recente, né? E a última vez, Vitor, que eu vi ela, é assim, aquele ponto, né? Igual de um relato de um inscrito seu que era da mesma igreja e tudo mais, né? Da mãe solteira, né? Aí o cara arrumou outra e ela arrumou um outro marido. E aí ela frequentava a mesma igreja que o ex, né? A igreja católica do ex. E é a mesma coisa comigo. Só que eu tenho que funções, eu toco nessa igreja e tudo mais. Antigamente ela tinha as mesmas funções que eu tinha. Ela pegou e deixou.
E a última vez que eu vi ela foi essa semana passada. Eu cheguei lá na igreja, era um horário X. E nisso um amigo meu me perguntou. A gente tava tendo uma Kombi, pra você ter uma ideia. A gente tava indo pra um determinado lugar e me perguntou: por que você parou de conversar com a Maria? Na verdade, a Maria falou assim que vocês não estão conversando tanto, que aconteceu alguma coisa. Aí na hora, né, Vitor, a gente tem que inventar alguma coisa. Porque eu sei que eu tava errado de ter feito isso. De ter feito fake e tudo mais, né? Na hora eu inventei que a gente se afastou porque eu cansei de ficar chamando ela pra voltar pra igreja. Tipo, usei a resposta, né? Mais assim, mais besta que eu poderia usar, né? Posso dizer assim. E aí, Vitor, foi que eu peguei e deixei pra lá, cara. Eu deixei pra lá, né? Não converso mais, não troco ideia mais, entendeu? Não, nem faço questão nenhuma de ver, de stalkear, de ver o que a pessoa tá postando, seja lá o que for. Porque eu aprendi com vocês, a melhor coisa que você pode dar para esse tipo de pessoa é o total é, excluimento dessa pessoa da sua vida. Botar realmente a pessoa na geladeira lá na puta que o pariu e nunca mais, tipo, é ignorar. É fingir que a pessoa não existe. É fingir que a pessoa não existe mesmo, sabe? Fingir que você nunca conheceu, fingir. E o que me dói é mais o que eu fico, né, pensativo. É uma coisa muito importante que eu vou dizer. Ela mandou mensagem para esse colega meu, o Jorge, mandou prints e tudo mais para mim, etc, para mim, para ele lá e tal. Eu liguei para esse colega meu, tentei ligar para ela, ela recusou a ligação. E mandou mensagem pra mim falando que não é mais pra eu procurar ela, pode esquecer toda essa merda desse jeito. Não que é uma coisa sem educação, mas como eu já tinha visto o histórico dela, que quando ela ficou meio afastada da igreja, ela tava xingando todo mundo da igreja, xingando mesmo, Vitor, xingando de todos os nomes que você pode imaginar. Não era pouco não, eu vinha relatar alguma coisa pra ela, mandava eu mandar a pessoa pra porra e, tipo, mandar a pessoa a merda, né, e sendo que como eu jamais vou fazer uma coisa dessa. Eu tenho educação, então eu não vou fazer uma coisa dessa. Se ela não tem, é problema dela. Se ela finge ter, é problema dela. Se ela tem até um pouco de educação, é problema dela. Agora eu sim, de certa forma, não vou fazer uma coisa dessa. Jamais. Eu tenho respeito pelas pessoas. Respeito e respeito mesmo. E ela pegou e fez isso, Vitor. Aí acabou que ela ainda me ameaçou de me denunciar pra polícia. Então ela falou assim que tinha prova suficiente e tudo mais. Só aí, Victor, que a gente chega naquele ponto que poderia ser qualquer pessoa. Poderia ser uma pessoa conhecida, poderia ser uma pessoa, né, da família, poderia ser qualquer pessoa. Não exclusivamente eu, né? Mas tudo bem. Passou o tempo e a gente nunca mais se falou. E desde essa época eu tava trabalhando, então todo dia que eu ia trabalhar eu até ficava meio besta, porque eu me pegava falando dela, falando da situação que tinha acontecido. Porque eu não sei o que acontece com a gente, que a gente quer uma explicação da pessoa. A gente quer que a pessoa venha até nós e fale, né? E não é assim. Você não deve se preocupar. É uma coisa que eu aprendi com o canal de vocês. Deixa a pessoa pra lá. Viva a sua vida. O que importa é você. Entendeu? Se a pessoa tá vivendo lá, ainda criticava um amigo meu que quando namorava com ela, só porque trabalhava no supermercado, ela tá estudando pra ser alguma coisa. E pra mim, assim, é uma coisa até que ficou no meu subconsciente. Então, ela queria que ele fosse o quê? Fosse um mega milionário, fosse um cara de empresa, fosse ser alguém, né? Fosse ser alguém. Eu só espero que esse ser alguém dela realmente seja, que ela seja realmente uma pessoa, sei lá, uma pessoa realmente uma funcionária pública, seja o que for. Não sei. Mas eu espero que ela realmente seja alguém pra me calar minha boca, porque uma pessoa que mora com os pais, aí tem tudo fácil,
livros, né? Carro, para onde quiser ir, amigos, pseudo-amigos, né? Na mesma faixa de idade dela. E eu vi ela, depois dessa situação, 2 vezes. A primeira vez, e eu tenho certeza absoluta que ela falou alguma coisa para a mãe dela. Alguma coisa eu tenho certeza que ela falou. Porque a mãe dela, comigo e com o ex dela, que é meu amigo, ela mudou o comportamento. Ela mudou o comportamento. Desde que quando eles terminaram, e desde também de um pouco de tempo que ela se afastou da igreja, a mãe dela não começou a dar ideia mais pra gente. Ela cumprimenta assim de uma forma muito seca. Um oi ali, um oi aqui. E um dia eu encontrei com ela no meu local de trabalho. E eu tava pegando alguma coisa e eu dei de cara, Vitor, com a pessoa. Pá, assim. E, Vitor, chega na hora que eu cheguei a gelar. Gelar assim, mas me deu eu tava bem, sabe? Eu tava tão com a cabeça tão distraída. Quando eu vi a pessoa, nossa, já me deu aquela ânsia de assim, quase assim, um desespero. Tipo, uma coisa assim, parece que você viu um fantasma, né? Uma sensação ruim, bem ruim. Eu lembro que eu fui fazer o que eu tava pra fazer e, Vitor, parecia que eu tava até em outro lugar. A atenção que eu tava para aquele foco ali, o que eu ia fazer, eu, tipo assim, tirou todo. E o pior é que eu presenciei uma cena da mãe dela perguntando pra ela por que ela não tinha me cumprimentado. Peguei, foi a última vez que eu vi ela. Depois, né, que eu tava trabalhando, depois foi numa outra situação que eu estava indo ao bebedouro do meu local de trabalho tomar água. E é uma recepção grande, né? E eu vi ela com um outro camaradinha lá, da mesma faixa de idade dela lá também. Foram lá dentro tomar água. Não sei se foram comprar alguma coisa. E sempre, eu ficava sempre assim, Vitor. Tipo, meu Deus, o que será que tá acontecendo comigo? Aí eu ficava me indagando, será que eu gosto dela? Será que sentimento é esse estranho? E vendo o canal de vocês, eu comecei, eu posso dizer assim, a tomar juízo. E me afastar completamente desse tipo de pessoa, a não sentir nada mais por ela. Porque depois que eu comecei a ver as coisas que ela aprontou de certa forma comigo para me prejudicar, né? Elas sobressaíram as coisas boas, sabe? Que ela teve uma época que ela fez muita coisa boa para mim, sabe? O pai dela consertou uma cadeira que eu tinha aqui em casa, a mãe dela fez uma festa de aniversário para mim quando a minha mãe estava em Portugal, a mãe dela se compadeceu, a gente vivia conversando junto, mas as coisas boas que aconteceram no passado, isso lá para 2017 para agora, né, 2021, né? Cara, foi tiro e queda, né? Voltamos, eu até me emocionei durante a conversa com ela, falar que eu perdi minha amiga, que não sei o que. E conversa vai, conversa vem, e ela gosta muito de rock, então foi uma pessoa, tipo assim, em certo momento, que foi uma pessoa que eu tinha um gatilho pra conversar sobre coisas que eu gosto. Porque eu não tenho amigos que gostam do mesmo estilo musical, quer dizer, eu não tenho amigos que gostam das mesmas coisas que eu gosto. Tenho amigos assim de colegas de trabalho, amigo, posso dizer amigo, entendeu? É muito difícil assim de eu ter nessa questão. Agora para outras coisas eu até que tenho bons amigos para outras coisas, né? E eu fui conversando com ela e tudo mais e até então tava tudo bem. E aí novamente eu voltei com a história, né, de querer unir o casal, né? Aquela coisa besta de jovem, de meu casal favorito. E eu me arrependo muito, Vitor, daquilo que eu fiz, das coisas que eu vou dizer a seguir. Me arrependo porque eu não deveria jamais ter me envolvido com. Pode ser uma coisa até meio besta, Vitor, mas eu acho que você deveria postar isso lá porque é de ajuda para muitas pessoas. Foi de ajuda para mim ter passado por tudo isso.
E eu vou te contar até coisas recentes, de poucos tempos atrás. Um mês e pouco quase. Eu comecei a querer juntar os dois de novo, né? A Maria e o Jorge. Vou dar um nome pra esse colega aí. E eu fui tentando juntar e tudo mais. Aí eu fui até na casa desse camarada aí depois de um dia inteiro de trabalho, querendo juntar, né? Eu tava assim, uma adrenalina enorme pra juntar os dois pra criar um círculo de amizade. Eu não tava nem querendo que, fica aí, não. Eu tava querendo que eles se juntassem pra gente criar um vínculo de amizade. Mas não aconteceu, e aconteceu coisas, né, que eu vou relatar aqui. Coisas muito piores. E aí, o que aconteceu, Vitor? Eu fui lá na casa desse cara, 4 horas da tarde no sábado, tinha acabado de chegar do trabalho. Fui lá, cara, e ele mora num morro, aí eu tive que descer. Eu já moro aqui num bairro que fica no alto, né? Quase no topo da cidade, posso dizer assim. Aí eu desci, fui lá, a pé, sem carro, sem bicicleta, sem nada. E eu falava que eu ia buscar ele de carro e tudo mais pra gente poder ir na igreja. Porque a igreja seria o ponto de encontro. Porque sair pra algum lugar, eu não queria. Eu também tava com um pensamento assim, cara, eu não vou sair com esse pessoal, né? Pro meio da rua e tudo mais, porque a mesma liberdade que eu tenho, eles não têm. Tipo, os pais deles, querendo ou não, estão em cima. E os pais desse menino, muito mais. Tipo, é quase aquela coisa de leite com pera. E eu não queria, tipo, já tá aqui mesmo, a igreja é perto aqui da casa de todo mundo, então, tipo, fica perto pra todo mundo, né? E aí, Vitor, eu fui lá na casa dele, fiquei horas e horas conversando com ele pra ver se voltava. Uma coisa que eu me arrependo muito de ter feito isso, perdi tempo fazendo isso, me arrependo amargamente. Fiquei lá, Vitor, batendo um maior papo com o cara. Aí ele falou, eu vou, tal, não sei o que. Beleza, falou que ia. Falou que ia. E detalhe que no meu aniversário do ano passado, quando eu convidei os dois, ela falou que ia aí, que ia aí, que ia aí. Tudo bem que os pais pegaram Covid e tudo mais. Chegou no final do negócio, no final quase um dia antes, ela pegou e não foi. O cara foi a mesma coisa, entendeu? E tem outras coisas mais que, enfim, aconteceram. Ela ter feito minha cabeça por causa de um ex dela, que era meu amigo. Eu acreditei nas coisas que ela foi falando dele. Depois eu conversei com o cara, não era nada disso que ela tinha falado dele. Não era nada disso, era mentiras e mentiras, sabe? E a pessoa é uma cara de pau muito grande de... mas eu não consegui que ele fizesse isso, que não sei o que. Não, a pessoa tem que ter atitude de mandar parar. Se o cara tá fazendo coisas que você não tem atitude, manda ele parar. Mas enfim. E aí, Vitor, continuando na história, eu caí na imbecilidade de dar uma de culpido. E o que eu acabei fazendo, né? Perdão a gaguejeira. E o que eu fiz? Eu criei, Vitor, um perfil no Instagram com o nome dele. Só que ele já tinha um perfil lá e tudo mais. E eu comecei a puxar conversa com ela. Com coisas que eu já sabia, né? Enfim. Sobre ela e tudo mais. Só, Vitor, que vamos pegar numa visão assim. Poderia ser qualquer um. Só que no caso era eu mesmo. Só que eu tava tentando, igual eu te falei, eu tava tentando criar um vínculo de amizade. Por isso que eu me arrependo até hoje de ter feito isso, né? De ter perdido meu tempo. Eu gastei, pra você ter uma ideia, R$ 50 que eu poderia ter gastado com uma garota na época. Eu gastei com esse pessoal. Fui lá no supermercado pra comprar alguma coisa. Tipo, para não ir de mão abanando, né? Já que a gente ia ficar no lugar. Então só conversar, não. Tipo, queria molhar o bico também. Queria comer alguma coisa, então eu comprei lá um salgado, um refrigerante e tudo mais.
à toa pra ficar, né? Tanto que depois, quando aconteceu essa situação, eu comi o salgado, porque não tinha mais o que fazer. Eu lembro que eu cortei o cabelo, cara, fiquei assim, na maior alegria de certa forma, mas enfim, né? Isso até é meio vergonhoso pra mim. Mas foi isso pra me aprender. Na minha visão, isso foi uma coisa muito boa pra mim poder aprender, né? Ainda vou no final da história, tá quase chegando no final da história. E eu vou te contar mais algumas coisas. E aí, Vitor, eu acabei, não sei se eu dei um vacilo e tudo mais. Eu acabei falando alguma coisa lá que deu um gatilho pra ela desconfiar que seria eu. E nisso ela veio no meu perfil, né? E na época eu dei graças a Deus que ela não tinha ido falar com outra pessoa, né? Alguma pessoa ligada a mim. Porque, né, como é que eu ia explicar? De certa forma eu tinha sido pego com a monomotiva. Mas eu queria que, igual eu tô te falando, eu tava com outro propósito. Se eu tivesse feito isso uma vez só e ter apagado o Instagram e acabou, entendeu? Eu acho que não teria acontecido mais nada, né? Na minha visão, né? Não teria acontecido mais nada e morreu Maria. Mas não foi isso que aconteceu. Eu comecei falei com ela, então se eu fosse solteiro e tudo mais, né? Você namoraria comigo? Né? Namoraria não, ficaria, né? Ficar. Aí eu tô um pouco preocupado, que eu estou num lugar aqui. Eu não estou na minha casa, eu estou na garagem de casa. Porque na minha casa da minha mãe tem casa, né? Mas o meu irmão também, então é algo privativo que nem eles sabem, tudo mais. Então eu tô contando aqui no lugar que eu diria que é quase reservado. O meu medo mesmo da pessoa passar na rua e ouvir alguma coisa, né? Porque essa pessoa essa pessoa em si, ela mora perto da minha casa. Mas enfim, vamos continuar que hoje em dia, pra mim, depois eu vou te contar o que aconteceu, então cada um é no seu cada qual. O que essa menina pegou e fez? Eu não vou dar um nome aqui pra chamar ela de Maria. O nome mais besta do mundo, mas eu vou ter que apelidar ela de Maria. A Maria falou, olha, não vou falar isso e tudo mais, né? Tipo, era só ter falado assim, ou não, né? Ou não ficaria não, sim, talvez. Enfim, não, ela pegou, falou, né? Falou assim, não, e que eu que eu não devo falar isso em respeito à sua namorada e tudo mais. Beleza, tudo bem. Ela pegou e fez o quê? Quando eu cheguei do trabalho, eu tinha trabalhado o dia inteiro que Deus deu. O que essa menina me fez, essa Maria? Ela contou pra antiga namorada que eu tinha, contou pra ela. E a minha namorada, né, foi chorando e tudo mais, mandando um áudio e tudo mais. E eu fiz uma atitude que eu não deveria ter feito. Eu fui bater boca com essa menina aí, o Vitor. Bater boca assim, real. Fui com a faca e o queijo na mão. Tipo, falando um monte de merda. Se essa é a expressão que eu posso utilizar. Fui lá e comecei a falar. E eu falei coisas assim bestas. Eu lembro que porque na hora da raiva você fica consumido pela raiva e você tem que tomar cuidado naquilo que você fala. Pra você não falar merda, né? Fui falando com ela, volta pra Jesus, você é maluca, por que você foi fazer isso? Aí ela virou pra mim e falou, você acha que eu vou guardar isso pra mim? Não, falei com ela e tudo mais, mas tipo assim, ela não pensou na consequência, que eu já tinha um tempo com essa pessoa. Ela não pensou, tipo, nem pela amizade que a gente tinha em consideração. E todos os meus amigos na época que eu trabalhava no supermercado. E lá, graças a Deus, o bom que lá tinha muitas pessoas que realmente eram pessoas boas e unidas. Então, todo mundo que eu comentei isso, todo mundo ficaram contra essa menina aí, né, que fez isso comigo.
E aí, Vitor, a gente vai naquele ditado, né? Porque eu já tinha tido um problema com ela, porque novamente fazendo besteira, eu ela namorou com um amigo meu e eu era muito brother desse colega, né? Que também era uma pessoa eu era o mais velho, mas eu nunca tive problema de me relacionar com pessoas mais novas que eu, mas depois eu revi isso e falei que não é compatível, né? Você tem que se relacionar com pessoas da sua faixa etária de idade, pessoas jovens que têm realmente maturidade, não pessoas que fingem ter maturidade. E é uma hipocrisia danada. E aí, Vitor, ela terminou com esse colega meu e eu tomei as dores, né? Tipo, porque a gente vivia saindo, era aquela alegria e tudo mais. Então eu tomei as dores desse colega meu e acabou que eu fiquei meio que contra ela. Então a gente ia na igreja, eu não falava mais com ela e tudo mais. Esse meu colega também parou de ir de vez em quando. E hoje em dia, pra você ter uma ideia, esse colega meu nem tá mais eu chamei ele pra ir. Depois eu vou contar a última pérola que eu fiz, né? Quis dar uma de cupido e acabei me ferrando muito. Mas de tudo isso eu tiro o aprendizado. Não ter amizade, não se envolver com pessoas menores. Menores de idade eu não digo assim, mas pessoas que são pseudo jovens, né? Estão na pré-adolescência, 17, 18 anos. Porque ainda não tem. Pra você ter uma ideia, essa menina, não tô aqui pra ficar criticando, porque, né, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por trabalhar. Não tô também querendo dizer que ela, enfim. Mas eu sei o valor do meu trabalho, entendeu? Eu trabalhei com algumas coisas e coisas relacionadas a esforço físico e tudo mais. Então eu sei como é estar no sol a sol, estar no trabalho e você ter o seu dinheiro. Não depender de pai, de mãe, de nada, né? E assim, uma menina que essas famosas girl, só que não é essas girl doidona não, né? Tipo, fala muito de merda, tipo, posso classificar, né, que é uma mais contida. Talvez por a família ter um histórico de igreja, né? A pessoa e querendo ou não, ela é assim de uma boa família. Ela não é de uma família ruim. Só que ela mostrou pra mim que ela era mostrou ser uma pessoa assim sem se mancou nenhum. Tanto que ela até chegou a me xingar, foi mó deselegante, não teve nenhum tipo de educação comigo. Não é nisso que eu vou dizer daqui a pouco. E aí, Vitor, passou o tempo dele ser acontecido, né? Aí cada um foi para um lado. E depois de muito tempo eu fui voltar a conversar com ela. Não sei por que fui voltar a conversar com ela. Eu dei um oi para ela, cumprimentei. Eu lembro disso até hoje. Até hoje eu lembro disso. Eu acompanho muito o canal de vocês, né? Lorde Conselheiro, o seu. E eu sou um fã de verdade. E eu gostaria de mandar um relato, se for do seu agrado e se couber, da situação de se envolver. Eu tinha uma amizade, né? Com uma menina, né? Uma garota, e eu aprendi uma lição muito grande de não me envolver nunca mais com mulheres ou garotas de menores de idade, até para ser amigo, né? Porque o que essa garota aí fez comigo foi uma das coisas mais deploráveis que eu posso assim dizer para você que me aconteceu. E o pior de tudo é que eu tinha uma boa amizade com ela. Eu tinha uma boa amizade, era uma coisa boa que existia entre nós, né? Já aconteceu das famílias prestarem um favor a outro, coisas assim muito muito bonitas, né? Posso dizer assim. Mas eu acredito que isso teve o seu fim quando isso aconteceu.
que eu vou relatar agora. Nessa época eu estava namorando com uma menina e eu posso dizer que eu errei de uma certa parte de não ter, né, sido fiel, né, à pessoa que eu estava. Porque assim que estourou a pandemia, muitas dessas pessoas ficaram em casa e tudo mais. E teve muitas pessoas que mudaram muito o comportamento, né, o jeito de ser. E essa menina foi uma das que... Só que ela mudou para um jeito bom. Ela era uma menina boa, só que ela, sei lá, ficou mais bonita e tudo mais, né? E ela é o tipo de pessoa, uma menina de 17 anos, que ela só teme mesmo os pais. Realmente isso é aquilo que eu tava até vendo alguns vídeos, tipo, de ter uma pessoa para temer, né? A criança teme, ela teme os pais, né? E ela nasceu uma irmã mais nova. E o que acontece foi o seguinte, que eu fiquei um pouco assim, como é que eu posso dizer, baqueado, né? E aí eu perguntei pra ela, né, um belo dia, que ela vivia falando pra mim que ficaria com fulano, que ficaria com ciclano, tudo mais. Falava escancaradamente, mandava até fotos meio assim, não diria ousadas, mas sabe, uma intimidade a ponto que depois eu fui parar pra pensar que eu não deveria ter. Manda foto de bota e tudo mais, mostrando as pernas e tudo mais. Coisas assim que não se deve, eu na minha visão assim, eu não acho que não se deve abrir tanta abrir tanto a intimidade assim. Por mais que é amigo e tudo mais, você conhece um certo tempo, mas eu acho que isso, na minha visão, se eu fosse ela, eu não faria.